A nossa aula de hoje é para falar sobre a Terra dos Papagaios, que é um termo aí colocado por Pero Vaz de Caminha na carta mandada para Portugal depois que as primeiras naus portuguesas chegaram aqui em território brasileiro. Falando aí sobre as primeiras impressões. Antes de falar um pouquinho sobre essas primeiras impressões, vamos falar sobre como o Brasil estava organizado antes da chegada dos portugueses, dos europeus, né, no geral. A gente já falou aqui em aulas passadas sobre as comunidades indígenas que ocupavam o território brasileiro, né? A gente já falou aí que dentre os vários grupos, os Tupi-Guaranis são o grupo aí de maior expansão, porque eles estavam espalhados por grande parte do território brasileiro, principalmente ali a região do litoral, mas que em cada região esses povos eles desenvolviam, né, atividades diferentes. Obviamente vai estar relacionado às condições, às necessidades de cada região. Sabe que pelo território brasileiro ser muito grande, as condições geográficas e climáticas, elas sofrem alterações aí ao longo de todo o nosso território. E obviamente os povos que habitam cada região vão ter que se adaptar. Os Tupi-Guaranis, como eles fizeram aí, eles eram nômades, né, como a grande maioria dos índios, mas eles viajavam muito. Eles acabaram sendo aí um povo que vai adquirindo várias características e acabam sendo, né, o grupo indígena brasileiro a entrar em contato com os portugueses pela primeira vez. É com esse povo que os portugueses entram em contato e é através desse povo que os portugueses criam a imagem do que é o índio, na época falado por eles índio, né, lá para a Europa. Tem um trecho aqui da Carta de Pero Vaz de Caminha, que fala sobre essa terra, sobre a nossa terra, né, sobre a população que está aqui, como ele descreve logo no início. Ele fala o seguinte: eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas, traziam nas mãos arcos e setas. E é dessa forma que os índios são descritos inicialmente, né? Obviamente, para a cultura portuguesa daquela época, isso é o total inverso de como esses grupos, né, as sociedades europeias se organizavam. Então, essa ideia de vender o indígena brasileiro lá como selvagem, né, o que de fato era, eles viviam ainda de uma forma muito primitiva comparada ao avanço tecnológico que existia lá na Europa, mas dessa forma ela é exacerbada ainda, né? Esse selvagem é colocado de uma forma até um pouco mais exagerada. Vale lembrar que esse primeiro contato foi pacífico, né? Os portugueses entraram em contato com um grupo indígena que não estranhou sua presença ali. Mas isso vai mudar um pouquinho mais para frente, como a gente já sabe, né? Diferente desse modo tão primitivo, né, que os portugueses venderam a imagem dos indígenas lá fora, os indígenas viviam em comunidades muito organizadas. Inclusive em algumas comunidades, como é o caso da Tupi-Guarani, que a gente está tomando como base para discutir aqui, existiam classes, né, diferentes dentro da sociedade dessa civilização, e existiam papéis definidos, né, para esses membros, para determinados membros específicos. A gente vai destacar aqui alguns desses membros específicos e qual era a finalidade deles dentro da comunidade indígena. Existiam líderes, sendo que esses líderes eles não assumiam de um jeito formal. Eles não eram líderes em tempo integral, todo o tempo, eles eram a liderança daquela tribo, não. Eles assumiam liderança em determinados momentos, ou em reuniões das tribos, né, para definir algumas coisas, ou em guerra, ou em períodos de alguma mudança, alguma coisa que fosse muito importante. Esses líderes normalmente eram os homens mais velhos, e aí eles eram chamados de cacique ou morubixaba. O termo cacique hoje, inclusive, ele é meio que um termo geral. Todas as tribos indígenas chamam, ou a gente, pelo menos a sociedade urbana, chama de cacique todos os líderes das tribos indígenas. Mas lembrando aí o nome, né, cacique ou morubixaba, vem do Tupi-Guarani. Já se a gente for analisar, fazendo uma comparação, a figura do xamã ou do pajé, né, nós temos um feiticeiro, então nós temos aqui alguém que tem uma simbologia religiosa, e ao mesmo tempo ele é o curandeiro, ou seja, ele tem uma simbologia de médico dentro daquela comunidade. Se a gente for comparar com a civilização que a gente acabou de falar sobre, né,
que vocês, aliás, que a gente acabou de falar sobre, não, que vocês estudaram recentemente, no final do ano passado, o Egito, a gente também tem a mesma figura dos sacerdotes desenvolvendo, né, desempenhando o mesmo papel ali dentro da comunidade do Egito. Então, a gente consegue associar, né, essas simbologias entre culturas, entre civilizações que não sabiam da existência uma da outra. Já falando agora sobre o desenrolar, né, da relação entre portugueses e indígenas, como falei para vocês logo no começo do vídeo, a gente viu que o primeiro contato foi pacífico, né, de uma certa forma foi amigável. Muito se fala sobre como os portugueses enganaram os índios, né, nesse primeiro contato, porque eles tiveram sorte de pegar um grupo mais aberto, um grupo mais pacífico. Porém, a relação entre indígenas e portugueses não é uma relação pacífica durante todo o processo de ocupação do espaço, né? Quando os portugueses começam a ocupar o espaço, começam a tentar usufruir do que tem no Brasil. Os índios, eles são enganados, pelo menos essa é a forma mais popular com que é vista essa relação entre portugueses e as comunidades indígenas. Os portugueses, eles têm uma intenção comercial voltada para o Brasil, então eles já vieram determinados, eles já sabiam o que eles queriam. Quando eles viram a riqueza natural que tinha na terra, e quando eles viram as riquezas minerais, inclusive, que tinham na terra, eles começaram a fazer de determinados contatos com os indígenas na intenção de se apropriar dessas riquezas. Então a gente vai ter aí, desde a busca pelo ouro, né, que já tinha começado na América Espanhola, e eles sabiam da grande possibilidade de existir esse ouro aqui no território brasileiro, como na exploração do material agrícola. E como é que eles vão conseguir o apoio desses índios, já que eles não conheciam o território e precisavam desses índios para ocupar o território. Tem aquela questão da tentativa dos laços de amizade, tem as trocas, né? Tem todo o escambo que é feito, escambo aí para quem não lembra, troca de mercadorias, que é feito com essas primeiras comunidades indígenas em que se entra em contato. Porém, o que vai acontecer é que depois de um primeiro processo, depois já da uma estadia, depois desse primeiro processo de contato, já com portugueses no Brasil, começa-se a tentativa de escravizar o indígena. Obviamente o termo escravidão, né, já vinha sido discutido e era um pouco mal visto em determinados círculos da sociedade europeia. Então aqui houve uma preocupação. Catequizar esses índios e transformar esses índios agora em novos membros da Igreja Católica. A gente viu recentemente que a Igreja Católica, nessa mesma época, estava passando por um processo de ruptura, um processo muito difícil lá na Europa. Então, a Igreja Católica via agora, né, nessa fonte de uma nova região, com novas pessoas, com novos habitantes, via aí uma possibilidade de voltar a crescer a quantidade de fiéis da Igreja Católica. Porém, a gente está falando do grupo de indígenas que não tem eles tinham zero noção do que era a cultura religiosa da Europa. Então eles precisavam primeiro entender do que era isso, para depois decidir se converteriam ou não, né? Essa seria a noção mais correta. Não é isso que vai acontecer. Os índios forçadamente são catequizados, né? Vem aí as missões religiosas, principalmente liderada pelos grupos dos jesuítas aqui para o Brasil. E os índios tinham a escolha da seguinte forma: ou seriam catequizados e mudariam toda a sua cultura e se converteriam ao catolicismo, ou esses índios seriam escravizados. A forma com que os índios foram vistos e a forma com que foi mostrado lá fora, né, lá na Europa, a comunidade indígena, era de figuras que não tinham alma. Isso a gente está falando de uma visão religiosa. Quem não tem alma não tem passagem para o reino dos céus. Então esses índios precisavam primeiro ser catequizados para adquirir uma alma, para depois conseguir alcançar a salvação. Essa visão fechada do mundo medieval, ela é bem difícil de lidar, mas era assim que acontecia, acreditem. E aí já num terceiro momento, momento de descoberta do interior do Brasil, surgem os tapuias. Os tapuias hoje tidos como um grupo indígena, mas que na verdade a nomenclatura tapuia, também inventada pelos tupi-guaranis, significava apenas índios que não faziam parte da sua tribo. Então eram índios de outra tribo. Era assim que eles chamavam qualquer índio que fizesse parte de outras tribos, tapuias.
O termo tapuia é inventado pelos tupi-guaranis, mas ali durante os séculos 16 e 17 vai ser apropriado pelos portugueses para determinados índios do interior do Nordeste brasileiro, né, da região Nordeste brasileiro, que é onde eles vão começar a encontrar esses índios que tinham aí comportamentos diferentes dos índios que eles já tinham conhecido, né? Obviamente, no início eles achavam que toda a comunidade indígena que ocupava o Brasil seguiam a mesma cultura e tinham o mesmo comportamento. Eles vão ver agora que não. Inclusive, agora começam as dificuldades no contato, as maiores dificuldades, eu falo, no contato entre indígenas e portugueses. As guerras, né, os conflitos entre os índios se tornam mais violentos quando eles vão para o interior. E é por isso que eles precisam tanto da presença dos índios mais pacíficos que eles já tinham conhecido. E vale lembrar que antes da chegada dos portugueses, né, a comunidade indígena brasileira varia aí, vai depender da pesquisa, né, mas acredita-se que varia entre 3 milhões e 4,5 milhões de habitantes. A gente falou muito sobre os tupi-guaranis nessa aula de hoje, porque é a partir da base da cultura desses índios que a gente tinha essa parte do capítulo para analisar. E a gente sabe que essa é a cultura indígena que mais teve uma representatividade, né, no sentido de deixar características como herança para a nossa sociedade hoje em dia, mas a gente sabe, inclusive vou fazer questão de ler aqui para vocês, outros grupos que são importantes e que os portugueses entram em contato muito diretamente nesse início, né? Então a gente tem destaques aí para os povos aruaques, caribés, cariris, panos, gês, que também já falamos sobre a cultura G, né, o troco macro G, que vem ali da Amazônia em direção ao centro do interior, ali centro do país. E é isso, pessoal. Sobre como o Brasil estava organizado, né, a quantidade de culturas indígenas e como eles se espalhavam pelo território e como foi esse primeiro contato com o homem europeu, era o tema da aula de hoje. A partir da aula que vem, a gente começa a falar sobre o período pré-colonial no Brasil. Aliás, o período pré-imperial, desculpa, né? Agora o início do Brasil sendo transformado em colônia. Como é que começam as primeiras construções, como é que começam as primeiras relações mais diretas, né? Inserindo agora o índio diretamente nas produções portuguesas aqui no Brasil. Mesmo processo de sempre, já sabem, qualquer dúvida sobre o conteúdo, vocês deixem um comentário aqui embaixo do vídeo, eu volto depois e tiro as dúvidas de vocês. Tchau e até a próxima aula.